foi o meu processo de tomada de consciência, como que a minha vida começou a mudar e como que quando eu me tornei uma pessoa mais consciente, a minha saúde, ela deu uma guinada, assim, tá? E como que foi esse meu processo? Então, assim como todos vocês, assim, eu já fui uma pessoa que também viveu com energia baixa, que também não sabia o que eu tinha que comer pra me sentir bem, o que eu tinha que botar no meu prato do almoço, o que eu tinha que comer antes de um treino ou depois de um treino. Eu lembro que era um estresse muito grande, assim, essa questão alimentar, porque parecia que eu nunca tava sabendo exatamente o que eu precisava fazer e o que tava sendo efetivamente bom pra minha saúde, sabe? E o que eu talvez não deveria fazer pra ser uma pessoa mais saudável ou pra atingir o peso que eu queria, ou enfim, qualquer outra coisa associada ao que a gente quer chamar de ser saudável. E também o que é ser saudável, né? Ser saudável é o quê? É ter um corpo que eu gosto, é um corpo bonito, é um corpo fitness. Ser saudável é não ter nenhuma doença diagnosticada por um médico, é eu não precisar tomar nenhuma medicação. Ser saudável é eu não ter uma diabetes, é eu não ter uma hipertensão. Ser saudável é comer besteira todos os dias e se sentir bem porque tá fazendo pelo menos um bem pra minha saúde mental. O que é ser saudável, né? Tem tantas coisas assim que a gente que podem significar a saúde, mas a saúde, na verdade, ela é uma sensação de bem-estar. É uma sensação de bem-estar generalizada, como se fosse, tá? Então, quando que tu vai estar saudável? Quando tu tá se sentindo bem dentro do teu corpo, quando tu se sente bem ao longo do teu dia, então tu tem energia, tu tem disposição, tu tem, sabe, tu consegue fazer as coisas acontecerem na tua vida. E também quando tu entende um pouco mais sobre como tu vai fazer isso na prática e aí tu fica tranquilo. Isso te traz uma tranquilidade, uma felicidade de que tu tá fazendo o que é bom pra ti e que tu realmente sabe o que é bom pra ti. Então, bom, eu vou contar um pouco da minha história pra vocês, tá? Eu sou uma pessoa que nasci numa família, assim, muito privilegiada nessa questão de saúde, tá? Eu sempre, os meus pais, eles sempre fizeram exercício físico, sempre valorizaram dormir bem, sempre valorizaram comer muito vegetal, comer muita fruta. Então, em relação a isso, eu sempre fui uma pessoa muito privilegiada, sabe? Eu nasci numa família de pessoas que são extremamente saudáveis. Eu nunca vi meu pai e a minha mãe fumarem, quase nunca vi eles beberem, nunca vi eles bêbados, por exemplo, em festa ou qualquer outra coisa. E isso me fez crescer com uma saúde muito boa. Então, eu sempre gostei de mexer com comida, sempre gostei de comer comida de verdade, sempre gostei de me exercitar. Isso, ao longo da minha vida, fez com que eu me destacasse das pessoas que estavam ao meu redor, dos meus amigos, como sempre sendo uma das pessoas mais saudáveis. A gente nem sabia o que era saúde, mas eu era a pessoa que tinha mais energia, que tinha mais disposição, que gostava de caminhar bastante, que gostava bastante de comer frutas. Eu lembro que as minhas amigas, elas até davam risada, assim, elas falavam, nossa, a Laura, ela vai pra festa e ela quer chegar em casa e quer comer damasco com uva, né? Ela não quer comer, sei lá, um dogão, sabe? Porque tava dentro de mim essa coisa de já querer ser uma pessoa mais saudável, mesmo inconscientemente. E aí que tá a grande chave da questão. Lembrem dessa palavra. Eu era inconsciente em relação a isso. Eu não sabia exatamente quais eram os hábitos que me faziam ser saudável. Mas aqueles hábitos que eu aprendi ao longo da minha vida já me faziam me sentir um pouco melhor. Tá? Então eu já tinha menos doenças, eu tinha, por exemplo, eu lembro que as minhas amigas, elas falavam, meu Deus, Laura, como que tu tem músculo na perna, que a tua perna é dura? Claro que tem um pouco de genética, né, gente? Mas a nossa genética, ela também é delimitada pelos hábitos dos nossos pais e pelos hábitos que a gente tem ao longo da vida. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma palavra chamada epigenética. A epigenética, ela é basicamente assim falando, ela é a capacidade que os nossos genes têm de ser ativados ou desativados de acordo com o nosso estilo de vida. Então, de acordo com o que tu come, de acordo com o que tu come, de acordo com o que tu vive, com o que tu faz na tua vida, tu vai ativar ou desativar certos genes. E a minha mãe e meu pai sempre foram saudáveis, eu sempre fui saudável, então a vida inteira já seguiu meio assim. Ó, o Fio tá falando aqui, aí você vai ver a Norma é toda sarada. A minha mãe, realmente, a minha mãe, gente, nem celulite ela não tem, mas é porque é uma pessoa que a vida inteira se alimentou super bem, que a vida inteira fez exercício físico. Então,
ela tem também o seu meritinho ali, além de, claro, deve ter uma genética muito boa, né? Mas as irmãs dela não são exatamente assim também, então tem uma questão ali da pessoa também sempre ter esse cuidado, né? E não vamos desvirtuar aqui. Bom, enfim. Então eu fui sempre crescendo desse jeito, tá? Quando eu fiz o segundo grau, eu fui morar em São Paulo. Aí a minha vida mudou pra pior, né, gente? Então, assim, era super saudável, não tinha nenhum problema, tava sempre super bem, muita energia, comia bem. E aí eu fui morar em São Paulo fazer o segundo grau e não morei na casa dos meus pais. Aí que tá a grande chave da questão. Morei na casa de uma família da minha amiga. E como que eram os hábitos, né, dessa família aí da minha amiga? Eram hábitos de pessoas que não comiam absolutamente nada saudável, tá? Que não comiam basicamente nenhum vegetal, que não comiam praticamente nenhuma fruta. A sobremesa depois do almoço dela era um pacote, por exemplo, de bolacha traquinas, tá? A gente comia chocolate, literalmente todos os dias, barras de chocolate. Exercício? O que é exercício? Quem que se exercita? Quem precisa de exercício pra viver? A gente não fazia exercício. O que era aquilo? Não sei, não fazia. Então eu passava o dia inteiro em casa. Tava no segundo grau. Passava estudando, comendo besteira o dia inteiro, comendo chocolate, comendo bolacha traquinas, comendo sei lá o que, um monte de coisa. Naquela época não era nem perto de vegana, né, gente? E tudo com muito leite, carne, um monte de coisa assim. Um prataço de massa, o pai dela levava de noite, às vezes ele fazia um prataço de massa, levava um prataço de massa pra gente. O que acabou acontecendo? O que vocês acham? Coloca aí. Escreve aí, eu quero saber o que vocês acham que acabou acontecendo. Olha, eu vi o Bom Vivan Conscious. Falou aqui, putz, que sobremesa. Era uma coisa, né, gente? Então vocês imaginam, deu mais ou menos assim. Eu fui morar em... eu fui... Baixa energia, eu fui melhorar. Só o Fio tá falando, gente. Ele me conhece, não pode. Eu quero ver vocês falando aí. Ficou inchada, a Vanderleia falou. Paladar viciado. O que aconteceu, gente? Vamos lá. O que vocês acham que acontece? Engordou, se sentiu mal de saúde? Minha mãe também fala o nome do meu Insta assim. Mas eu não sei como se fala. Bom Vivantum Conscious. Difícil o teu Instagram, gente. Tu tem que botar a coisa mais fácil. Bom, ó, vocês estão acertando tudo o que aconteceu, tá, gente? Em mais ou menos uns 4 meses eu fui morar em São Paulo no começo do ano pra começar o segundo grau. E aí, em mais ou menos 3 meses, que foi quando eu fui pra Erechim, que é a minha cidade no interior do Rio Grande do Sul, eu fui em abril, na Páscoa, pra visitar a galera, tá? Bom Vivan Unconscious. Agora sim! Gente, não, misturou muitas línguas aí, já minha cabeça já ficou louca. Ai, socorro. Enfim, gente, então deu mais ou menos uns 3 meses, eu fui pra Erechim pra visitar a minha família, e todo mundo olhou pra mim e falou, Laura, o que tá acontecendo contigo? Pela primeira vez na minha vida, gente... A minha barriga tava apertando na minha calça, assim, sabe? Tipo, tava pra fora da minha calça, a minha barriga. Não tinha o que fazer. Eu tinha engordado um monte, eu tava super inchada, tá? Eu tinha ganhado, tava com mais acne do que o normal, porque eu já era uma adolescente que tinha mais acne. Foi assim, ó, o combo da tristeza, tá? E aí, a partir daquilo ali, eu comecei a perceber, porque eu tava totalmente inconsciente ainda nisso também. Então, eu comecei a perceber, eu falei, nossa... Cara, isso realmente fez diferença na minha vida. E eu pensei, mas o que foi que fez tanta diferença, né? Por que eu engordei tanto? O que tá acontecendo? E foi aí que deu uma virada de chave na minha cabeça. Eu comecei a perceber o quê? Nossa, eu não tô mais fazendo exercício como eu fazia antes. Eu morava em Erechim, gente, é tipo um condomínio, assim, de casas, que ele fica
A cidade, ela é mais ou menos assim. Erechim tem um centro onde acontece meio que tudo. E daí tem uma rua inteira do centro, que é mais ou menos uns 5, 6 quilômetros de rua. E no final tu desce, assim, a rua inteira. E lá embaixo no topo, no final do morro, tem esse condomínio. Eu morava lá. E eu não tinha carteira de motorista, né? Eu era uma adolescente. E sempre que eu queria fazer qualquer coisa lá no centro, eu subia a pé. Era mais ou menos uns 30 minutos subindo a pé. E eu ainda andava lá depois no centro, né? Mais uns 2 quilômetros, assim, até chegar aonde eu queria. Então, imagina, eu caminhava, eu fazia academia, eu treinava educação física no colégio, fazia um monte de coisa. Tava sempre me movimentando muito. Do nada eu parei, né? Eu parei de me movimentar, assim como as pessoas estão fazendo agora na pandemia, né? Então tem muita gente falando, nossa, eu engordei um monte, mas eu tô comendo igual. Tá comendo igual, mas tá gastando 15 vezes menos caloria ao longo do teu dia, né? Então tu gasta menos, tu vai comer a mesma coisa, ou até às vezes mais, porque fica mais ansioso, e acaba ganhando um peso que era desnecessário ou indesejado, né? Então eu comecei a perceber, eu falei, nossa, realmente, não estou mais fazendo exercício. E aí eu pensei assim, cara, eu comia tanta fruta, né? Comia tanto vegetal, sempre tinha um monte dessas coisas na minha casa, salada. E aqui, não como nada disso. Eu lancho bolacha, coisa que eu nunca comi na minha vida. Chocolate, sorvete. Nunca fiquei comendo essas coisas de tarde. Eu sempre comi fruta, sempre comi, sabe, super bem. Fazia exercício, me movimentava e comia fruta, comia essas outras coisas, assim. Era o que era o mais comum, assim, usual na minha vida, por mais que eu não fosse nem perto de vegana, né, gente? Então, eu comecei a perceber essas coisas. E foi aí que foi a grande virada de chave pra mim. Então, é isso que eu quero que vocês percebam. Eu era saudável antes? Era. Só que eu não tinha a consciência. E aí que tá a importância da gente ter a informação, né? Da gente ter a consciência do que tá acontecendo com a gente. A consciência da onde que tu tá. A consciência de quais são os hábitos que tu tem. Porque senão, tu vive uma vida inconsciente, só deixando a vida te levar. E é muito fácil tu perder esses hábitos. Porque tu não sabe que são eles que te fazem bem. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, se vocês querem viver uma vida mais saudável e querem efetivamente se sentir mais saudáveis, é parar pra pensar. Em que momento que tu tá agora? Quero que vocês comentem aqui pra mim, quem tá me ouvindo aqui. Em que momento que tu tá agora? Tu tá... Como são os teus hábitos? Tu tá num momento que tu já tomou consciência de quais hábitos tu tem que mudar? E quais hábitos que tu acha que tu tem que mudar? Fala aqui pra mim. Eu quero saber o que vocês acham que vocês têm que mudar em relação à saúde. O que falta pra ti ainda, pra te atingir aquele bem-estar que tu quer sentir, tá? Ela falou aqui, ó, bem isso, adolescente de bike pra lá e pra cá, depois vira adulto com a bunda no carro. Senti essa mudança também, daí vira a chave. Exatamente. A gente começa a ficar muito mais sedentário, né? E, infelizmente, a pandemia, ela acabou deixando a gente mais sedentária ainda. Inclusive, saiu um estudo agora há pouco tempo falando da importância da gente tirar a bunda da cadeira. Esse é o nome do coisa. Eu vou fazer um post pra vocês sobre isso, tá? Ó, então a Ju falou aqui. Tomei consciência, tenho que me exercitar mais e beber mais água. Eu até falei sobre isso num post que eu fiz hoje. Água, extremamente importante, tá? Se a gente não toma água, basicamente não adianta fazer várias outras coisas. Não adianta comer mais vegetal, não adianta comer mais fibra, não adianta tu fazer exercício. Tu tem que estar hidratado, porque a água, ela é o início de tudo, tá? Ela é onde, é a partir dela que todos os nutrientes vão conseguir ser absorvidos e transportados dentro do teu corpo. Tu vai hidratar tuas articulações, tu vai hidratar teu intestino. Então isso é super importante. Então tomar consciência disso, que tem que beber mais água, extremamente importante. E tomar consciência de que tem que se exercitar mais também. Principalmente, repetindo pela milésima vez, agora na pandemia. Percebe o quão mais parado tu fica. Porque às vezes a gente não tem nem a consciência disso, do quão mais parado a gente ficou. A gente só ligou assim, ó, o botãozinho do automático e seguiu vivendo a vida agora na pandemia. E pensou, tá bom, é isso, vou aqui fazer 2 minutinhos ali de abdominal. E faz total diferença toda a movimentação que a gente tinha antes de ir no mercado, de ir na casa de outra pessoa, de ir numa balada, que seja, gente. Até numa balada tu se movimenta, tu dança, tu se mexe, tu anda de um lado pro outro, num show. Só que agora a gente não faz mais nada disso. A senhorita Medusa falou aqui, no momento comendo só arroz e feijão por preguiça. Então, ó, bota aqui na cabeça. Vale a pena? Tu é a pessoa que merece cuidado na tua vida. Tu é a única pessoa que tu consegue efetivamente cuidar na tua vida.
Mesmo eu sou médica, gente, eu não consigo cuidar da vida dos outros. Eu vou te orientar, eu vou te ajudar, eu vou te mostrar qual é o caminho. Porém, eu não consigo fazer por ti. É a gente que tem que fazer. A gente tem que tomar consciência de que a nossa saúde, o nosso corpo, o nosso bem-estar, ele vem do que a gente faz com a nossa vida. Então, se tu não botar o dedinho aqui na consciência e pensar, estou nesse ponto, beleza, tô aqui, mas eu vou mudar. Eu vou mudar. E aí tu começa a mudar a partir do próximo dia. Do próximo dia, não fica esperando. Ó, o Rodolfo falou aqui, ó. Sim, me organizar melhor a comida e atividade física. Ó, planner. Vai sair o meu planner agora, esse mês ou mês que vem, tá? A gente tá mandando imprimir, eu só preciso olhar a versão que foi impressa. Eu preciso olhar pra ela pra ver se tá certinho e mandar imprimir tudo, tá? Aí a gente vai mandar imprimir, vai sair meu planner, vocês compram o planner, ele vai ajudar vocês a organizarem toda a vida, organizar a rotina, tá? O planner é incrível pra tu conseguir botar as coisas em prática. Para e pensa assim, ó, se a atividade física fosse uma obrigação que tu tem no teu dia, como é o teu trabalho, tu não ia achar um horáriozinho pra fazer ela? Se tu tivesse uma obrigação com outra pessoa, tu tem um professor te esperando, um personal te esperando, tu não ia achar um horáriozinho pra fazer aquilo? Tu ia achar um horáriozinho pra fazer aquilo, né? Então bota tu em primeiro lugar na tua vida, tá? Toma consciência disso, de que tu é a primeira pessoa que tu tem que cuidar na tua própria vida. O Igor falou, já tomei, tô tentando mudar a alimentação e parar de comer bicho. Legal, parabéns. Reduzir açúcar é super importante, tá? E como que vocês fazem pra reduzir açúcar, gente? Não é fácil, não é simples assim. Ah, eu vou parar de comer doce. Hoje parei, pronto. Amanhã já não tenho mais vontade de comer doce. Não. A vontade de comer doce, ela vai reduzir conforme tu for melhorando os teus hábitos, conforme tu for trazendo hábitos mais legais pra tua vida. Então eu vou dar o meu exemplo. Eu, por exemplo, tava comendo ali um monte de barra de chocolate, um monte de bolacha, um monte de coisa, e eu tinha vontade, né? Como que eu fui perdendo essa vontade? Logo que eu percebi, tomei consciência disso, eu falei, opa, o que eu vou mudar aqui? Peguei, comecei a fazer academia, comecei a correr, a gente ia no parque correr todos os dias, tá? Todos os dias, assim, ó, não tinha mau tempo. A gente tinha que fazer um monte de coisa em casa, um monte de coisa de tarefa, de coisa da aula, tinha prova, a gente pegava e ia. Era uma coisa inegociável. Isso já começou a regular os nossos hormônios, a gente já começou a se sentir melhor, começou a liberar mais serotonina. Eu falo a gente porque era eu e minha amiga que morava comigo, tá? Começou a se sentir melhor. E outra coisa que eu fiz, eu comecei a ir na feira. A gente tinha uma feira, olha só o tamanho, o grau da inconsciência. A gente tinha uma feira que era na frente do nosso prédio. Abria a porta do prédio e iniciava a feira. Nas quartas-feiras, até lembro que era nas quartas. E a gente ia a pé pra aula, gente. E a gente passava nas quartas-feiras por essa feira. E só passava, reto. E eu nem parava pra perceber que aquilo ali era uma feira. Não parava pra pensar, nossa, lá em casa não tem vegetal. Lá em casa não tem fruta. Que estranho, né? Não parava pra pensar. Totalmente inconsciente. Quando eu comecei a perceber, eu falei, gente, a gente tem uma feira na frente de casa e a gente não tá indo. Então, às vezes, a gente não vê a coisa que tá na nossa frente, porque a gente tá ainda meio fechado pra aquilo. Então, se abram. Abre a consciência de vocês pra vocês conseguirem ver. Isso aí. Às vezes, o que falta é tu parar de querer se organizar tanto, talvez. É tu parar de tentar se organizar tanto. É só tu começar a fazer. Tá? Bota em prática, depois tu vai vendo como que vai ser. Depois tu vai vendo como que tu vai se organizar. Mas a primeira coisa é pegar e botar em prática. Exercício físico, se tu ficar buscando a vergonha na cara, Débora, tu não vai achar. A vergonha na cara, ela não vai aparecer do nada. Um dia, opa, vergonha vem aqui na cara. Não. Tu vai começar a fazer. Tu vai, mesmo sem a vergonha na cara, mesmo sem a vontade, mesmo sem a motivação, tu vai botar uma obrigação, como se fosse assim, amanhã eu vou viajar. Sabe aquelas viagens, eu gosto de comparar com aquelas viagens de escola, sabe? Tem a viagem da escola que tu tem que acordar às 5 horas da manhã pra pegar o busão pra ir com os amigos pra viagem. Tu vai acordar às 5 horas da manhã. Tu vai porque tu quer fazer a viagem. Tatuagem. Dói? Não dói? É uma sensação desconfortável tu ficar com uma coisa ali pinicando na tua pele. Mas tu quer fazer. Então tu bota isso como uma prioridade. Tá? Então a gente tem que começar a encontrar tempo
para a nossa saúde, porque senão a gente vai ter que encontrar tempo depois para nossa doença, e não só tempo, mas dinheiro também. Então usem o tempo e o dinheiro de vocês para deixar a vida de vocês cada vez melhor, tá? Conforme tu começa a fazer as coisas, vai te dando cada vez mais vontade e tu vai saindo dessa zona de conforto, que é uma zona de conforto, querendo ou não, né? A gente não fazer nada é uma zona de conforto, por mais que ela seja completamente desconfortável, ela é uma zona de conforto, ela é uma zona conhecida. O Fio falou beber mais água é bem importante. Chama solar, lindona. Tomei consciência, comprei uma bike e me matriculei na academia. Também tô prestando atenção no que realmente é fome. Super importante isso aí, tá, gente? Então, prestar atenção no que realmente é fome é uma coisa... E a gente vai conversar sobre isso ainda nas lives, tá? Eu vou trazer isso pra vocês, porque merece, assim, uma atenção bem boa essa questão do que é fome de verdade, né? E é difícil mesmo de entender. Ó, sorte que nunca bebi refri, que ótimo. Problema dormir cedo. Ó, dormir cedo é bem importante. Ter consciência de que problemas psicológicos também afetam na alimentação. Afetam. Ô, se afetam, meu Deus do céu. Eu acho que são as coisas que mais afetam, né? A nossa alimentação, ela tá diretamente ligada às nossas emoções. Se tu tá mais ansioso num dia, tu vai ou comer mais ou comer menos, dependendo do tipo de pessoa que tu é. Tem gente que não come, tem gente que come demais. Se tu tá mais feliz, às vezes tu também vai querer comer mais, ou às vezes tu vai comer menos. Eu, por exemplo, se eu tô feliz, eu como super menos. Se eu tô ansiosa, eu tenho vontade de comer muito mais. Eu fico com aquela coisa. Então, aprender a lidar com as nossas emoções ajuda a gente a ter mais consciência também na hora de se alimentar. E pra ajudar, né, nessa questão aí da consciência das emoções, é importante que tu faça uma terapia, é importante que tu aprenda a meditar, que tu faça uma yoga, que tu aprenda a fazer exercícios de respiração, tá? Tudo isso é extremamente importante. Aqui, vamos ver. Bora arrumar tempo. Isso aí, uma escorpiana falando. Socorro! Gente, eu tenho que me segurar pra não ser muito escorpiana, porque eu sou escorpiana demais. Olha só. Fala um pouco sobre como a saúde mental ajudou no teu processo de ser saudável. Bom, gente, eu sempre fui uma pessoa com uma saúde mental muito maravilhosa. Eu não posso me queixar disso, tá? Literalmente, assim, eu vou conversar sobre isso com vocês, tá? Sobre essa questão de corpo, porque a gente vai fazer várias lives e cada uma vai... Hoje eu quero falar mais, assim, bater papo sobre toda essa questão, mas a gente vai ir afunilando um pouco mais os temas também, tá? Conforme for passando as lives. Eu sempre fui uma pessoa com uma saúde mental muito tranquila. Por quê? Eu me exercitava muito, porque eu comia muito bem, eu tinha amigos que eu adorava, então eu sempre fui extremamente tranquila, eu nunca nem fui uma pessoa ansiosa, a gente nem sabia o que era ansiedade, nunca tive problema de sono, nunca tive problema de nada. Eu comecei a sentir isso agora, depois de mais velha, tá? Mas assim, eu era tranquila, mas tinha aquela coisa, né? O meu corpo não era tão tranquilo assim. Eu sempre fui super agitada, eu sempre fui de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu sempre fui aquela pessoa que não gosta de ficar parada, que é proativa demais, mas aí isso faz com que gere ansiedades no nosso corpo. Então, eu sempre fui muito alérgica, sempre tive muita rinite, muita dermatite. Depois eu desenvolvi uma síndrome do intestino irritável, que também é um outro assunto que eu vou conversar com vocês, como que eu consegui melhorar da minha síndrome do intestino irritável, como que vocês também podem melhorar, como que a gente melhora a nossa digestão, porque tudo está 100% relacionado, tá? Mas essa questão da saúde mental, assim, ela, pra mim, nunca foi uma questão tão grande em relação à alimentação. Porque pra mim, a alimentação, ela sempre foi um pilar extremamente importante. Eu sempre prezei muito por ter uma alimentação saudável. Então, eu só senti que a minha saúde mental piorou um pouco nessa época que eu comecei a comer muita besteira. Eu comecei a ficar um pouco mais pra baixo, não tava me sentindo tão bem em relação ao meu corpo, vi que eu tinha engordado mais do que eu normalmente era. Então isso me gerava um pouquinho de ansiedade, tá? Mas nunca foi um problema tão grande pra mim, assim. Então, pra mim, o mais importante mesmo sempre foi essa questão. Pra mim, o mais importante foi essa questão da tomada de consciência. Eu nem percebia muito essas alterações, essas flutuações na minha saúde mental, tá? Eu realmente era totalmente inconsciente em relação a isso. E o que foi mais pra mim. O que pra mim mais foi transformador foi realmente a percepção que eu tive no meu corpo, no meu físico, porque é o que a gente mais vê, né? É o que a gente mais vê. Então, o que eu percebo mais é hoje em dia. Hoje em dia que eu já me conheço melhor, eu tenho um autoconhecimento maior, eu consigo perceber claramente as mudanças na minha alimentação de acordo com a minha saúde mental, de acordo com como eu estou. E vice-versa.
a minha saúde mental também também ela é melhorada ou piorada pela minha alimentação e pelos meus hábitos. Então hoje, se eu já tô mais pra baixo, se eu tô mais ansiosa, eu já penso, estou fazendo pouco exercício, ou tô dormindo meio mal, ou não tô me alimentando tão bem. E aí eu junto os trapos e volto a fazer tudo, tá? Não tem problema, a gente vai passar por momentos que a gente não tá 100% saudável, vai passar por momentos que a gente não tá fazendo tudo 100% certinho, e tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. O que importa é tu ter coragem de pegar e juntar os trapos e voltar a fazer, tá? Isso é o mais importante. E pra quem tem problema de dormir cedo, gente, eu vou ter que fazer uma live sobre isso. É muita coisa pra gente falar sobre o dormir cedo. Mas que bom que vocês tomaram a consciência. Meu problema já é ser magra demais. Meu IMC deu desnutrição. Mas eu como uma capivara. E não consigo ganhar peso. Não sei mais o que fazer. Cara, mas o teu IMC... O IMC, pra muitas pessoas, ele dá desnutrição, tá? E pra muitas pessoas que são saudáveis, assim, que estão em peso normal. O IMC, ele é uma medida... ele é uma medida muito pobre, assim, digamos, porque ele só avalia o teu peso e a tua altura. Ele não avalia a tua composição corporal, ele não avalia quanta musculatura tu tem, não avalia também os teus exames laboratoriais pra gente avaliar se tu tá... por exemplo, com deficiência de algum nutriente, ou se tu não tá com deficiência. Então, a princípio, não se preocupa só com o teu IMC, se preocupa com os teus exames, tá? Tem que ver se tu não tem alguma deficiência. Mas enfim, gente, então, ó. Vamos lá. Eu quero saber o que vocês têm de dúvida em relação a este processo. O que pra vocês, nesse momento, tá mais difícil, assim, dessas coisas? O que é mais difícil na questão de mudar de hábito? Qual é a coisa que tu tá travando? Aonde que tu trava? O que tá te trazendo mais dificuldade? Eu quero saber tudo isso, tanto pra gente conversar agora aqui, quanto pra eu poder trazer nas próximas lives pra vocês, tá? A gente já tem mais 3 lives agendadas, que vão ser nas próximas semanas. Vai ter uma na semana que vem e mais 2 na outra semana. E aí a gente vai fazer sempre 2 lives por semana, tá? Pra gente começar a abordar esses temas. Então eu quero saber tudo o que vocês querem saber, porque aí isso facilita pra eu trazer esses conteúdos aqui pra vocês. Senti fraqueza na dieta vegetariana. Se cobrar muito pra sair tudo perfeito. Saber me organizar, preparar refeições com antecedência, ansiedade, doce. É necessário mudar os tipos de proteínas ou posso comer sempre a mesma? Por exemplo, sempre soja. Adorei todos. Adorei tudo. Tudo isso aqui é extremamente importante e são coisas que merecem lives específicas pra isso, tá? Olha só, primeira coisa, organização. Pra saber a organização, então, vamos lá. Eu falei pra vocês antes. A alimentação plant-based é gostosa, mas a porcaria é muito mais prazer. Essa é a dificuldade. Ai, socorro, parar com doce. Eu acho que a maior dificuldade é a barreira que criamos pensando que vai ser algo sofrido e é difícil. E difícil, quando na verdade nem sempre é assim. Ter esse pensamento dificulta. Se beber muita água de noite, não para de ir no banheiro. Tá, mas por que tu quer beber muita água de noite? É só não beber muita água de noite. Aí essa é a mais fácil de todas. É só beber água de dia. Se hidrata de dia e de noite não tem por que ficar tomando água. De noite tu vai dormir. Senão tu vai ficar fazendo xixi mesmo. Daí não tem o que fazer, tá? Bom, parar com doce não é tão simples assim. A gente precisa primeiro melhorar os outros hábitos. Tu não pode, assim, muitas vezes, gente, quando a gente fala de saúde, a primeira coisa é o que eu tô falando pra vocês. Primeira coisa é tomar a consciência. Então, eu quero agora, nessa primeira live agora, eu quero que vocês me acompanhem nesse ciclo de lives. Nessa primeira live, tomada de consciência, tá? Isso é o que vai mudar a vida de vocês. Então, tomada de consciência. Aonde tu tá? Em que momento da tua vida tu tá? Pelo que tu tá passando? Mudando de casa? Tá mudando de emprego? Tá mudando de carreira? Tu tá num momento que alguém da tua família tá doente ou aconteceu alguma coisa com alguém que tu gosta? Tu tá terminando um relacionamento?
Tu tá no momento que tu sofreu um acidente, por exemplo, e não pode se movimentar, tu fez uma cirurgia, tu tá mobiliando um apartamento, tu tá investindo em alguma coisa que é muito de risco, tu tá, sei lá, mudando de país, tá mudando de cidade, qualquer coisa que esteja acontecendo na tua vida e que pode te desestabilizar. Toma consciência disso. E eu tô falando isso porque tem muita gente que não toma consciência e muitas vezes vai deixando as coisas ruins acontecerem e nem sabe de onde é que tá vindo. Essa tua vontade de comer doce, ela não é uma vontade de comer doce pura que ela existe no mundo. Vontade de comer doce, não. Ela é um reflexo de alguma coisa. Ela é um sintoma de alguma coisa, de algum outro desequilíbrio que está acontecendo. Então, primeira coisa, consciência de quem tu é, do que tu tá vivendo agora. Terceiro, do que tu já viveu na tua vida. Então, o que tu já viveu na tua vida? Como foi teu parto? Como foi o parto da tua mãe pra te ter? Como que eram os hábitos da tua mãe? Tua mãe fumava? Tua mãe bebia? Tua mãe tinha hábitos alimentares ruins? Como que era o relacionamento do teu pai e da tua mãe? Tá? Eles tinham um relacionamento bom? Tu viu muitas brigas a tua vida inteira? Tu viveu com um relacionamento que era muito estressante em casa e viveu muito estressado? Como que os seus pais eram em relação a ti? Eles eram muito perfeccionistas? Eles eram muito superprotetores? Eles te deixavam fazer as coisas livremente? Ou eles te botavam ali naquela rédea muito curta e te obrigavam a fazer coisas que às vezes tu não gostava? Como, por exemplo, comer vegetais, que tem muita gente que os pais, sem querer, acabam obrigando a criança a comer vegetais. E aí depois isso vai te fazer não querer ver vegetais na frente, nunca. Ou então os teus pais sem querer faziam tu comer o prato sempre até o final e isso te fez ao longo do tempo perder a tua conexão com a tua saciedade, tá? Então, o que aconteceu na tua vida? Como tu era como criança, como tu era como adolescente, tu sofreu bullying na escola, tu, sei lá, era acima do peso ou abaixo do peso na escola, tu brigava muito com as pessoas, tu tinha amigos, tu não tinha amigos, como foi a tua vida? Tu foi uma criança que teve que trocar muito de cidade, daí nunca tinha muitos amigos, sempre tinha que conhecer pessoas novas. Tu era mais introspectivo, tu era mais extrovertido. Tudo isso influencia. Então, tomem consciência de quem vocês são. Isso é extremamente importante. Essa autoconsciência, saber quem tu é, como tu é, vai te ajudar a entender qual é o caminho melhor a seguir, porque isso vai te fazer entender as tuas particularidades. Tu não precisa ser como a Laura. Tu não precisa fazer que nem a Laura fez, que nem a Joana fez, que nem a Maria fez. Tu é tu, tá? Então tu tem que entender a tua própria vida pra saber o que tu vai fazer pra melhorar ela, o que faz sentido pra ti. A partir disso, tu pode começar a elencar quais coisas não tão legais na minha vida, né? Tu pode elencar assim, dentro dos pilares do estilo de vida. Então pega ali exercício físico, alimentação, relacionamentos, saúde mental, sono e uso de substâncias tóxicas tipo álcool e cigarro. Elenca. Qual é a nota tu dá? Qual nota tu dá para cada um desses pilares? O que poderia melhorar? O que tá bom e o que poderia melhorar? Né? Tá, meu sono, eu dou uma nota 8 para ele. Ele é bom, eu durmo bem, eu sinto que eu acordo bem, mas eu acordo no meio da noite, várias vezes, para fazer xixi. E isso acaba piorando um pouco. Ou eu fico muito no celular à noite e eu vejo que eu fico muito ligado. Ou eu não tenho nenhuma rotina que eu sigo à noite. E isso eu sinto que poderia melhorar. Então, vai elencando o que tu poderia melhorar. Vamos saber o que vocês estão falando aqui, gente, porque eu acabei deixando travado. Vazio todo mundo tem. Se não é porque alguém falou aqui que sempre tem vício doce tem algum vazio. Vazio realmente, todo mundo tem, né? Os momentos, o vazio, ele o que é o vazio, né? Primeiro, a gente vai ter esses momentos de contemplação, assim mesmo, né? Eu diria que deveria ser isso, a gente deveria aprender a lidar mais com esses momentos, né? Porque a gente não tem mais um tempo pra eles na nossa rotina. Então a gente chegou num ponto da sociedade que se tu não está produzindo o tempo inteiro, tu se sente vazio. E isso às vezes traz essa sensação de vida vazia, sensação de incompletude, sensação de frustração, sensação de que tu não é suficiente. Tudo isso pode acontecer
acontecer a partir também dessa obrigação de ser super produtivo, dessa obrigação de fazer muitas coisas ao longo do dia. Então a primeira coisa é tirar essa pressão de cima de ti de ter que ser alguma coisa. Primeiro toma consciência de quem tu é, de quem tu quer ser, do que tu pode melhorar para melhorar a tua vida. Não para mostrar pro outro, não para mostrar o quanto tu trabalha, não para mostrar o quanto tu tá bem, tá? É aquele meme lá, e fora dos stories como tu tá. Tá todo mundo com algum estresse, tá todo mundo com alguma sensação de falha, alguma sensação de tristeza dentro de si. Isso faz parte do ser humano, faz parte dessa dicotomia que é a nossa vida, né? Ela tem que ter tudo isso. Eu estava desanimada e parei de cuidar de mim e de fazer coisas que gostava. Aí teu curso Saúde Sem Segredo apareceu como um impulso para retomar e melhorar muito minha vida. Ai... Nossa, fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo, porque assim, o curso, ele foi algo que eu criei depois de tudo o que eu mesma passei na minha vida. Essa história que eu conto pra vocês, ela foi a minha grande mudada de chave, a minha grande virada de chave, e ela tá incompleta, ainda não acabei de contar ela, se vocês quiserem eu acabo. Ela foi minha grande virada de chave pra entender como que eu ia melhorar a minha vida pra sempre. Porque eu olhei e falei assim, cara, eu não quero ser essas pessoas que emagrece, fica bem, faz uma dieta e fica bem por, sei lá, 2, 3 meses ou 1, 2 anos e depois fica mal de novo. Eu quero sentir isso pra sempre na minha vida. Como é que eu faço pra conseguir sentir isso pra sempre na minha vida, mas ao mesmo tempo poder ter uma vida? Eu sempre fui uma pessoa, gente, que gostou muito de viver. Eu sempre gostei de sair, eu sempre gostei de ir pra festa, eu gostava de sair com os meus amigos, eu gosto de ir num bar, eu gosto de ir num show, eu gosto de, sei lá, ir num festival, eu curto fazer coisas. Eu não sou uma pessoa que nasceu pra ficar sendo 100% restrita e 100% saudável o tempo inteiro. Pra mim, isso não é sinônimo de saúde. Tá? Para mim, o sinônimo de saúde é uma vida que eu consiga viver dentro, né, de uma sociedade, assim, acompanhando os meus amigos, podendo fazer coisas que eu gosto, podendo fazer coisas que fazem sentido pra mim, e que eu vá viver bem pra sempre, que eu vá ter qualidade de vida e bem-estar pra sempre. Isso é o que é saúde. Não é aquela coisa neurótica. Ser saudável não é tu ir pra balada com os teus amigos e tu levar um shake de whey. Ser saudável não é tu ir pra um bar e levar um chá de cavalinha. Ser saudável não é tu ir almoçar na casa da tua avó e levar um frango com batata doce. Não. Isso não é ser saudável. Isso muitas vezes é tu criar uma neura em relação ao que é ser saudável. E pra isso hoje a gente tem até um transtorno alimentar, né? Que se chama ortorexia. Então, a saúde, ela tá muito mais em tu encontrar o teu ponto de equilíbrio, em tu encontrar o caminho do meio. A saúde, ela é o caminho do meio, ela não é o caminho que vive nos extremos. E isso o yoga ensina muito bem pra gente, né? Quando a gente tenta buscar o caminho do meio, é aí que a gente consegue encontrar essa saúde, a gente consegue encontrar essa completude na nossa vida. Vou perder de 5 a 8 quilos porque fiquei sem roupas. Meu guarda-roupa está cheio de roupas boas e não acho legal comprar tudo de novo. Fora a saúde que perdendo peso melhora tudo. Sim, com certeza. Sobre o peso não é tanto doce, mas é o arroz e feijão mesmo. E pior é comer à noite. Ver teu dia a dia inspira, sentir o bem-estar parecido, sabe? Temos o pack bar com chá de cavalinha merece um meme. Mas gente, eu tô falando porque eu já vi uma amiga minha fazer isso uma vez. Sabe por que a pessoa engorda? Porque ela tem algum problema da cuca. Exemplo, autoestima baixa, problemas financeiros, perda de entes. Tem um monte de motivos que a pessoa engorda. Gente, não dá pra gente dizer o porquê que a pessoa engorda, tá? A pessoa, ela engorda por 300 milhões de motivos. Mas o motivo clássico é porque ela tá comendo demais. Esse é o motivo, na verdade, é o porque ela tá comendo demais. Só que o comer demais é um sintoma também. Assim como o comer doce, ele é um sintoma de alguma outra coisa. É um sintoma que pode ser uma perda de um familiar, pode ser um problema financeiro, pode ser a pessoa não passou numa prova que ela queria passar, pode ser uma sensação de frustração em relação, sei lá, trabalho, faculdade, qualquer outra coisa, algum desequilíbrio mesmo hormonal que a pessoa tem, que foi causado por algum outro tipo de coisa, como, por exemplo, beber demais, ou enfim, tá? Não dormir. Tem tanta coisa que causa aumento de peso, tá? Não dá pra gente simplificar o aumento de peso. Ele é uma coisa muito, 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 muito geral, assim. Mas o que aumenta o peso é comer demais, tá? Não adianta. Se a gente tem uma balança no nosso corpo.
Tu gasta isso. Se tu come isso, tu vai engordar. Se tu come isso, tu vai emagrecer. E se tu come isso, tu vai manter. Não tem. É matemático. Pode ter hormônio que piora? Pode ter hormônio que piora. Pode ter alguma coisa ali de resistência à insulina, pode ter alguma alteração inflamatória, pode. Mas, basicamente, o que engorda ou emagrece é comer a mais ou a menos, tá? Olha, come mais do que gasta. É isso. Então, em tempos de pandemia, ativa o sininho da consciência para como tu tá se movimentando. Vê se tu não consegue se movimentar mais. E vou falar aqui só porque a Vasconcelos perguntou, a mudança de proteína. Não dá pra comer a mesma coisa, tá? A gente vai conversar sobre isso também em outras lives. Sei que eu tô falando isso, mas é porque essa live aqui realmente, gente, não tem como abordar tudo, tá? É bom que daí eu vejo aqui o que vocês querem saber. Não dá pra te comer sempre a mesma coisa. Ninguém vive só da mesma coisa. Não existe uma ração para ser humano que tu vai comer todos os dias igual e tu vai ficar saudável. O que deixa a gente saudável é a gente ter uma boa variabilidade de nutrientes, tá? Então, varia. Tem que variar. Tem mais de 1000 tipos de feijão no mundo. Por que tu vai comer só soja? Tem pelo menos 3 tipos de lentilha que eu conheço. Deve ter mais que eu não conheço. Por que tu vai comer só soja? Tem grão de bico. Tem ervilha. Não tem por que comer só soja, né? Tem que variar. Então, varia. Varia a tua alimentação que vai ser legal. Bom, e eu vou continuar a minha história, eu quero finalizar pra vocês. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que ter essa consciência. A partir do momento que eu tomei a consciência, eu comecei a me exercitar mais e comecei a ir na feira. E comecei a atacar vegetal naquela casa. Então eu botei um monte de vegetal, um monte de fruta. As nossas refeições, elas começaram a ser mais variadas. Tinha muito mais variedade, tinha muita salada, tinha muito legume. E isso, gente, ao longo do tempo, foi fazendo a gente perder a vontade de comer todo aquele chocolate, todo aquele doce, toda aquela coisa. Foi dando cada vez mais energia. Eu tinha cada vez mais energia no meu corpo. Cada vez mais energia pra sabe, botar pra fora. Começar a fazer... Eu comecei a correr cada vez melhor. Comecei a me sentir cada vez melhor. E conforme eu fui perdendo peso, que não é só uma questão estética, né, gente? Mas eu sou pequena, assim. Eu tenho 1,63. Então, se eu peso muito, eu fico muito pesada e me sentindo muito mal, né? Então, eu comecei a perder peso, comecei a me sentir mais leve, comecei a me sentir com mais energia, menos inflamação. Meu cabelo começou a ficar mais bonito, tudo começou a melhorar, minha pele começou a dar uma melhorada também, apesar de que eu sempre fui uma pessoa que teve muita acne, e isso só melhorou mesmo depois que eu virei vegana por um tempo, tá? Até eu virar vegana por um tempo, a minha acne, eu ainda tinha bastante acne, tá? E toda essa questão de vontade de comer besteira foi melhorando, tá? A Tati perguntou aqui agora, que é exatamente o que eu tô falando. Vontade de comer doce, eu já falei antes na live, então eu quero que vocês assistam essa live depois, quem não assistiu inteira, é algum desequilíbrio. Isso é que causa vontade de comer doce. Algum desequilíbrio. Sim, é tão genérico assim? É super genérico. Por quê? Pode ser alguma deficiência de algum nutriente, sim. Pode ser falta de sono. Pode ser alguma ansiedade por causa de alguma coisa que tá acontecendo na tua vida. Pode ser a tua alimentação tá completamente desregulada, então a tua produção hormonal também tá desregulada, tá? Pode ser que tu tá triste, tá com o humor mais deprimido, aconteceu alguma coisa e aí tu quer comer doce. Então, assim, gente, muita coisa que pode ser, tá? Vou tirar o arroz e feijão, pelo menos pra dar um up. Mais salada, peixe ou carne? Por que peixe ou carne? O que isso vai trazer de benefício pra tua vida? Tu trocar um arroz e um feijão, que são alimentos vegetais maravilhosos, por peixe ou carne, que são alimentos sem fibra nenhuma, cheios de colesterol, gordura saturada e ainda por cima agrotóxicos que esses animais comem na ração deles. Para e pensa, vê se vale a pena isso aí. Bom, e aí, a partir disso, todo mundo em casa foi começando a ficar cada vez mais saudável, sabe? E eu fui percebendo que era isso que eu queria fazer na minha vida. Eu queria ajudar as pessoas a ficarem cada vez mais saudáveis. Isso começou a se tornar uma vontade muito grande dentro de mim, sabe? De realmente, assim, cara, eu consegui fazer isso na minha vida, então eu posso fazer isso com a vida de outras pessoas. Como que eu vou fazer isso? Foi aí que eu decidi fazer medicina, né? Porque eu pensei, cara, eu vou aprender a ajudar as pessoas. Vou aprender a fazer as pessoas se tornarem cada vez mais saudáveis. Só que daí, né? O que aconteceu? Na faculdade, eu aprendi a tratar doenças. Não aprendi a trazer saúde para as pessoas. Aprendi só a tratar doenças e eu queria trazer saúde. Eu falei, meu, o que eu vou fazer agora, né? Eu quero realmente fazer as pessoas ficarem saudáveis.
Quero realmente fazer as pessoas ficarem saudáveis, quero fazer as pessoas não precisarem ficar indo no médico o tempo inteiro. Eu atendia no pronto-socorro e as pessoas, elas sempre estavam lá e sempre com muita doença crônica, muita hipertensão, muita diabetes, muita obesidade. E eu pensava, cara, não dá, não tem como. Não tem como ficar assim. Isso aqui não tá certo. Os pacientes, eles vêm no pronto-socorro, eles esperam numa fila quilométrica para ser atendidos. Muitas vezes eles nem conseguem ser atendidos e eles têm queixas que podem ser resolvidas, mas ninguém tá resolvendo as queixas deles. Quando me formei, eu atendi no posto de saúde e eu ficava revoltada com a quantidade de criança com amidalite, com a quantidade de adulto com gripe. Eu atendi por 1 mês inteiro, 2 meses inteiros mais ou menos, no posto de saúde, no inverno, na sala fechada, gente. Pessoas gripadas todos os dias, mais ou menos umas 30, 40 pessoas gripadas. Minha família inteira ficou gripada em casa e eu nem tchum pra gripe. Nada. Literalmente, absolutamente nenhum sintoma. Nada. Sempre super bem. Eu pensava, isso aqui, gente, eu preciso resolver isso aqui. Não faz sentido. Não faz sentido as pessoas viverem com doenças que elas não precisam viver. Elas não precisam viver tendo gripe o tempo inteiro. Elas não precisam viver se sentindo mal em relação à alimentação. Não precisam viver tomando antibiótico. Não precisam viver tristes porque não cabe dentro da calça. Não precisam, sabe, gente? Não faz sentido tudo isso. Olha o que a Luísa falou aqui. Depois que comecei a seguir suas dicas, minha depressão melhorou. Eu vou até tirar um print aqui. Nossa, fiquei muito feliz. Olha que linda. Gente, é tudo questão de química. O nosso corpo, ele funciona com reações químicas. Se tu não dá o combustível certo, a reação química vai acontecer? Não vai. Ela não vai acontecer. A gente é muito mais assim, matemático do que a gente imagina. Não adianta. Se tu bota, por exemplo, água no motor de um carro, ele vai andar? Ele não vai andar. Se tu botar água no motor do carro, tu tem que botar gasolina. Então, se tu não bota gasolina no teu corpo, ele vai começar a parar também, tá? Então, é por isso que eu trabalho com o que eu trabalho hoje, tá? Ao longo do tempo eu fui vendo que, cara, essas doenças, elas precisam ser tratadas de outra maneira. Elas precisam ser prevenidas antes de tudo, antes de aparecerem, prevenidas. Depois que aparecerem, tratadas de maneira natural e revertidas. Não adianta só a gente ficar dando remédio para colesterol. Não adianta só ficar dando remédio para pressão alta, remédio para diabetes. A gente tem que tratar. Isso é base alimentar, é base de hábitos. Essa pessoa, ela não dorme bem, ela tem uma vida estressante, trabalha em escritório, trabalha o dia inteiro, não tem final de semana, muitas vezes, não tem praticamente férias, não tem contato com a natureza, não respira, não sabe respirar, não sabe acalmar o cérebro, acalmar a mente, não se acalma à noite para dormir. Dorme vendo notícia, acorda vendo notícia, tá? Essa pessoa, ela não bota uma coisa verde pra dentro da boca. Essa pessoa, ela bebe um monte todo final de semana. Essa pessoa, ela come um monte de gordura, não só fritura. Gordura tá na carne, gordura tá no queijo, tá no leite. Se tu é vegano e come um monte de castanha, também vai ter ali nessas castanhas, tá? Então, não adianta, a gente tem que entender que só tem uma solução. Se tu efetivamente quer se sentir bem, se tu quer melhorar a tua depressão, melhorar a tua ansiedade, melhorar a tua falta de energia ao longo do dia, melhorar o teu sono, melhorar o teu cabelo, melhorar a tua pele, melhorar teu ganho muscular, melhorar o teu intestino, se tu quer melhorar a tua vontade de comer doce, só tem uma solução. Não é 1 milhão de soluções. Não é uma solução para cada coisinha. Tem uma solução que vai te ajudar com tudo isso. E claro, aí depois, se tu precisar de alguma coisa mais específica pra ti, aí sim. Mas não existe, antes de tudo, colocar a cereja no bolo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é construir o bolo, tá, gente? Então, assim, de que adianta? Tu pega uma cereja e pega uma forma de bolo e taca a cereja ali, sem nada. Ou então, pega os ingredientes do bolo, tá? Mistura todos ali e não bota o bolo pra assar. Tu vai comer esse bolo? Tu não vai comer esse bolo, né? Então, a gente precisa primeiro montar o bolo. E o bolo é o quê? É tu se organizar nos teus hábitos. É tu comer bem, é tu dormir bem, é tu fazer um exercício, é tu parar de beber um monte, é tu parar de fumar, é tu começar a beber mais água. Se tu não come nenhum vegetal verde, é tu começar a comer todos os dias, no almoço e no jantar. É tu começar a botar mais fruta. Essa é a base.
Claro que tem especificidades para cada coisa, mas essa é a base. Sem a base, não adianta botar o resto. Não adianta. Lembrem, a cereja do bolo não é nada sem o bolo. Então façam o bolo de vocês, tá? Ó, o tema do meu TCC no curso técnico em cozinha foi a alimentação como prevenção de doenças e ninguém quis fazer comigo. Fiz sozinha e me formei bem. Amei, maravilhosa. Muito bom. Ai, parabéns. Parabéns mesmo. Lau, aqueles patezinhos de soja comprados são saudáveis? Gente, imagina ser filho da Laura, a vida tá feita. Realmente, gente, meus filhos vão ser felizes, esses bichinhos aí, ó. Vai ser legal. Aqueles patezinhos de soja comprados são saudáveis? Cara, eles não são 100% saudáveis, porque os ingredientes não são muito legais, assim, tá? Ele começa com extrato de soja, não é soja em si, né? Então é só o extrato da soja, é uma parte retirada da soja. Então não é a coisa mais saudável do mundo, não, tá? Eu prefiro que tu consuma um hummus, prefiro que tu consuma um patezinho de tofu que tu vai fazer, mas não quer dizer que tu não possa consumir isso aí. Ele só não é a melhor opção, tá? Ou casar com a Laura. Ai, quem casar comigo também se deu bem, porque eu gosto de cozinhar, gente. O que tu acha da tapioca? Tá, a tapioca também ela é uma farinha branca, né? Gente, ó, vamos... O meu celular, ele não tava carregando aqui, meu coisa tá meio ruim. Gente, deixa eu só levar uma coisa aqui rapidinho, ó, sobre as lives. Então, essa foi a nossa primeira live, tá? Que eu queria conversar com vocês sobre como que a minha tomada de consciência, como a minha alimentação mais consciente transformou a minha vida, transformou a minha saúde, me fez ser uma pessoa cada vez mais saudável e me fez também construir esse meu propósito, que é realmente levar mais saúde para as pessoas. É isso que eu quero, um mundo com pessoas que se sentem bem. É isso, que se sentem bem para sempre e não precisam ficar dependendo de regrinhas bobas na internet. Fiquem bem e a gente se vê na semana que vem. Um beijo!